Bem-vindos, blogueiras e blogueiros, jornalistas e jornalistas, youtubers e youtubas. Eu sou o Edson do blog Ligar e Viagem. E eu sou a Lívia do blog Malas Pra Que Te Quero. E você está ouvindo A Vida Secreta dos Blogs. O podcast para você que é tão azarado, que quando finalmente atingiu a primeira posição do Google, eles trataram logo de inventar uma posição número 0 antes de tudo. Olá a todos! Fala galera, semana nova, episódio novo. E hoje é dia de falar de Google, de SEO, de conteúdo, enfim, tudo aquilo que não pode faltar no bate-papo de blogueiros. Isso, hoje nós vamos falar sobre a tão almejada posição 0 do Google e umas 10 ideias de ações que te ajudarão a atingi-la. Maravilha, Lívia! Mas primeiro, nós temos uma mensagem de ouvinte. Opa, já? Já! E é uma mensagem muito bacana da Rita, do blog O Porto Encanta. Vamos ouvir. Queridos Edson e Lívia, precisou a pandemia completar 1 ano na minha vida para que eu diminuísse o meu ritmo e parasse para dizer que adoro o trabalho de vocês. Conheci o Edson em Berlim e espero um dia conhecer a Lívia no Porto ou em Londres. Beijos e obrigada pelo serviço que prestam a esta comunidade de blogueiros que eu admiro muito. Você viu que bonitinha essa mensagem, Lívia? Ah, achei bonitinho, achei muito legal e também um pouco chocante, sabe, Edson? Porque ela conheceu você e não desistiu do podcast nem nada. Você viu que ela me conheceu antes do podcast, então serviu até para ela vir conhecer mais ainda da gente falando. Pode ser. Mas assim, falando sério, obrigado pelo carinho, Rita. A gente depende muito de mensagens como a sua para continuar acordando de madrugada, para finalizar roteiro, né? Passar o almoço com uma mão no garfo, outra no mouse, editando os episódios, né, Edson? Verdade, muito obrigado, Rita. E agora, nós podemos voltar ao assunto que trouxe todo mundo até aqui. A posição 0 do Google. Pois é, mas eu queria fazer um comentário importante antes de começarmos com as dicas de ações. Sempre que a gente fala mais longamente de SEO, eu gosto de deixar bem claro que nesta área nada é obrigatório, nada é regra para todos. Primeiro, porque o que você deve fazer depende muito dos seus objetivos e do seu negócio ou produto. E segundo, porque dentro do SEO de conteúdo nós temos ideias, teorias, boas práticas, mas nós não temos regras reais oficiais. E aí entenda bem, no SEO técnico é fácil aplicar regrinhas, né? O site deve ter um sitemap, o seu HT Access não deve bloquear o acesso do robô do Google, as páginas devem conter tags H1, enfim, é fácil listar diretrizes técnicas e aplicá-las. Quando falamos de SEO de conteúdo, as informações dos buscadores já não são tão claras. E especificamente, quando falamos de novos recursos que aparecem aí todos os anos, é necessário que façamos vários estudos e tentativas para em seguida colher o que funcionou aqui e ali e daí aplicar em maior escala para só então chegar a algumas conclusões. Então, as dicas e entendimentos de especialistas em SEO devem sim ser levadas em conta, mas não podem virar regra gravada em pedra, porque nem sempre estão 100% certas, ou funcionarão para todo tipo de conteúdo, ou são imutáveis com o passar dos anos. Combinado? Combinado. E agora sim, para quem não sabe, Lívia, o que seria este tal de Featured Snippet, ou posição 0 do Google? Bem, primeiro de tudo, vale a gente lembrar o que é um snippet, né? Em se tratando das páginas de resultados do Google, as famosas SERPs, os snippets são o conjunto de informações de cada site que aparecem ali para o usuário. Então, quando o seu site aparece no Google, o que é exibido na SERP, Edson? O título do post, a URL, a descrição, que são essas informações que normalmente a gente coloca lá no Yoast, lá no finalzinho de quando a gente está escrevendo um post, não é? Isso, exato. Esse conjunto, então, de informações do seu site é o que a gente chama de snippet. Um featured snippet, por sua vez, é uma caixinha destacada no topo da SERP
que ocupa um espaço bem maior e chama mais a atenção do usuário. Isso acontece porque, além do título e URL do texto, ela traz um trecho bem mais longo do post ao invés da descrição. E, na maioria das vezes, também exibe uma imagem. No início, a gente chamava esse recurso de caixa de resposta, porque, como veremos daqui a pouco, ele comumente traz respostas para algumas perguntas. Hoje, é mais comum chamarmos de posição 0, porque, obviamente, esse snippet aparece acima do que sempre consideramos a posição número 1 do Google, e também porque, no fim das contas, não é toda vez que ele traz exatamente uma resposta. Pode ser uma receita, uma lista, uma tabela, entre outras coisas. Eu até ia perguntar isso. Porque o filter de snippet, como você disse, ele não traz a meta-descrição, né? Ele acaba exibindo um trecho do nosso post, né? No nosso texto. E como que ele define qual que é esse trecho que vai ser exibido? Como que a gente que está escrevendo, como que a gente sabe isso? Pois então, essa é exatamente a nossa questão do episódio de hoje. Ao estudar os featured snippets exibidos pelo Google, nós vamos percebendo alguns padrões e podemos entender melhor o que ele costuma procurar nos textos e como nós deveríamos então otimizar trechos dos nossos posts para serem exibidos ali. Uma vantagem legal para quem cria conteúdo e quer atingir essa posição 0 é que ela parece seguir um algoritmo mais simplista do que aquele que rege as SERPs do Google como um todo, e do qual nós já falamos aí a exaustão nos nossos episódios 7 e 14. Este snippet em destaque é muito mais influenciado por simples ajustes on-page que definem de forma muito clara o tópico para os usuários. Para isso, o Google, no geral, procura no seu conteúdo um parágrafo, uma lista ou uma tabela que possa responder à questão do usuário. Os featured snippets são, então, ótimas oportunidades e até uma alternativa mais fácil para muitos criadores, porque às vezes o seu site não consegue competir pelas primeiras posições ali tradicionais da SERP em termos de backlinks, autoridades, nicho, etc. Mas o Google pode encontrar nele um trecho específico que responde melhor à busca. E daí ele vai pescar o seu texto lá na 4ª, 6ª, 9ª posição e colocar na posição 0. Daí é um negocião, né? Então, mas alcançar essa posição 0 do Google, ela é mesmo tão importante assim? Eu sei que pode parecer até óbvia a pergunta, porque todo mundo quer ficar no topo, no alto da página do resultado do Google. Mas acho que é importante até nós nos certificarmos de fatores como conversão e afins. Realmente a posição 0 é indiscutivelmente a melhor posição a se estar na SERP, Lívia? Ótima pergunta essa, tá? Porque realmente os featured snippets ocupam um espaço grande na tela e chamam bastante a atenção do usuário. Porém, é importante lembrar que eles meio que já dão ali na SERP a resposta que o usuário está procurando. Então, pensando numa comparação bem simplista entre esta posição e a posição número 1, o CTR do featured snippet é inferior. Enquanto, em média, 28 a 30% dos usuários clicam na primeira posição do Google, apenas 8% clicam na posição 0. Coloca aí uma sonoplastia então, tá, Dito? Sim, né? Você estando na primeira posição consegue mais cliques que na posição 0, isso é fato. Mas então, Lívia, né? Não vale a pena otimizar para a posição 0, né? Calma, muita calma nessa hora, não tiremos conclusões precipitadas, porque existem muitos cenários em que a posição 0 é uma ótima opção. Primeiro, é importante lembrar que em muitas SERPs nós não estamos na posição 1. Então, otimizar para a posição 0 é, na verdade, a oportunidade de sair lá de baixo da SERP e pular na frente de todos. 8% de cliques é bem melhor que o zerão que você está provavelmente recebendo lá na posição 8, né? Em segundo lugar, não podemos esquecer que se você está em primeiro ou segundo no Google e não se importa com a posição 0, algum concorrente seu vai se importar. E aí ele ganha a posição 0 e adivinha de quem ele tira os tais 8% de cliques? Sim, do primeiro lugar. Então você pode até optar por não gastar o seu suor pensando em posição 0 para os seus textos que já estão no topo do Google, mas eu sugiro que fique bem de olho na performance dessas SERPs no Search Console, porque se começar a haver queda de conversão,
é provável que tenha um concorrente aparecendo acima de você. Um terceiro fator a se considerar é a questão de awareness. Mesmo que os posts na posição 0 sejam por vezes menos clicados que os da posição 1, eles são vistos por quase 100% dos usuários. O tamanho que o featured snippet ocupa na tela praticamente força a leitura e a sua URL fica também bem evidente. Então, nisso, há um consenso entre os especialistas. Aparecerem vários featured snippets faz o seu site ou marca ficarem mais presentes na mente do seu público-alvo. E, por fim, eu gosto de citar também a relação direta entre os featured snippets e a pesquisa por voz. Estes são os resultados que os assistentes de voz, especialmente os do Google, dão aos usuários. Não acho que isso hoje signifique ainda uma grande conversão ou resultado, mas eu penso que a gente deve estar bem atento a este cenário porque o futuro aponta muito nessa direção, certo? Certo. E eu posso aparecer na posição 0 e na posição 8, por exemplo, na mesma página? Há essa possibilidade de eu aparecer 2 vezes? Na verdade, assim era a realidade até 2019. Início de 2020, o Google mudou isso. A gente fala que ele, eu não sei se fala em português assim, mas ele deduplicou. Antes era duplicado. Realmente a gente aparecia na posição 7 e também era pescado para o snippet lá, né, para a posição 0. Depois dessa mudança de janeiro, se não me engano, 2020, desapareceu isso. Quando você é pescado para a posição 0, você não aparece novamente nas outras posições que você apareceria antes. Mas como eu falei, assim, para muita gente é um grande negócio. Mas a gente tem que sempre pôr isso nos estudos, sim, se passou a valer mais a pena, menos a pena, se te tirou de uma posição confortável e por aí vai, né? E só mais uma pergunta antes da gente continuar com a pauta. A posição 0, ela aparece antes dos posts patrocinados, de vídeos, perguntas e assim por diante? De vídeos e perguntas, sim. Patrocinados nunca. O anúncio sempre vem acima, tá? É incomum ter featured snippet numa página, numa SERP que tem anúncio. Mas existe. Eu hoje mesmo fazendo alguma coisa aqui eu vi uma. Então, os anúncios sempre são no topo, seja qual SERP eles aparecerem. Legal, muito bom. E até antes de começar a nossa lista de ações, Lívia, eu acho que vale comentar também que nós não vamos falar o básico do básico de SEO. Todos os nossos ouvintes já sabem que nós devemos fazer conteúdo de qualidade, precisamos buscar palavras-chave antes de fazer novos textos, temos que colocar a palavra-chave no título e assim por diante. Se alguém aí que estiver ouvindo ainda tem dúvidas sobre isso, vale ouvir o nosso episódio número 3 sobre SEO básico. Hoje nós vamos falar especificamente das ações que costumam fazer diferença ao tentar aparecer na posição 0 do Google, né, Lívia? Isso. Acho que vale pensar nesse episódio como um checklist de ideias a serem experimentadas quando você estiver tentando otimizar para esse tipo de snippet. Então vamos para a primeira ação, que é: escolha um formato de snippet e otimize para ele. Exatamente. Como eu comentei rapidamente há pouco, existem tipos diferentes de snippets em destaque. O mais comum é aquele em formato de parágrafo, que traz 2 ou 3 frases extraídas do corpo do texto mesmo. Outro tipo relativamente comum são os que trazem uma lista, que pode ser extraída de um conjunto de tópicos organizados no texto ou mesmo da listagem de subtítulos do post em questão. Existe ainda o featured snippet que exibe uma tabela, normalmente extraída já neste formato do texto destino. Estes são os 3 tipos mais comuns de snippet de destaque. E por isso, nosso conselho é que o criador de conteúdo otimize pensando em um deles. Por exemplo, se você está fazendo um texto sobre os 10 melhores produtos para cabelos tingidos ou 5 acessórios para PlayStation, estes são posts que têm potencial de aparecer como uma lista. Se você está otimizando um post que fala da correspondência de medidas de calçados e roupas entre países diferentes ou a comparação de preços de algum produto, faz bastante sentido incluir uma tabela no seu conteúdo. Para os demais tipos de texto, e em especial aqueles que respondem perguntas, vale escolher um local no texto, de preferência mais para o início, onde você deverá inserir um parágrafo que responda claramente à questão do usuário. Tá, e até te parando por aí, senão você vai entrar no assunto da nossa próxima dica. Deixa eu já avisar que a segunda ação é: dê respostas para perguntas.
especialmente aquelas que começam com o que é. Isso. É importante saber o que o seu público está perguntando. Isso é regra básica de SEO, né, gente? Você precisa procurar as palavras-chave para o texto e se nessa busca você encontrar algumas perguntas, não deixe de anotá-las e respondê-las no seu post. E especificamente falando de featured snippets, é super comum eles aparecerem para estas buscas que são perguntas. Tipo, o que é mansplaining? Ou... Então, peraí, Lívia, deixa eu te explicar certinho o que você acabou de falar aí, que acho que você não entendeu muito bem. Mas então, Edson, tá voltando pro meu raciocínio aqui. Então, assim, perguntas, né, que a gente acha, que a gente procura no Google e que os nossos usuários não estão procurando. Então, o que é mansplaining, como eu falei, né? Ou vale a pena usar featured snippets? Ou por que separado se escreve tudo junto se escreve separado? Enfim, perguntas, né? E se alguém aí estiver sem ideias do que a audiência pode estar se perguntando sobre o seu conteúdo, vale usar ferramentas para isso. Existe uma chamada Answer the Public, que é uma boa ajuda para ter ideias de perguntas possíveis a serem respondidas. Eu aconselho que as ideias sejam passadas e filtradas numa outra ferramenta que mostra volume de buscas, como o Ubersuggest ou o SEMrush. Mas o Answer the Public é bom para te dar uma luz no quesito perguntas. Outro lugar legal para procurar ideias assim é no próprio Google. Você faz uma busca e muitas vezes, logo abaixo do Featured Snippet, aparece aquela seção As pessoas também perguntam, que é uma listinha no estilo FAQ, né, disponibilizada pelo próprio Google, que te dá várias ideias de perguntas comuns em torno daquele assunto que você buscou. Uma vez definido o que você quer ou precisa responder, é hora de escolher um local no texto para inserir esse trecho. O ideal é que ele não esteja muito à frente no post, então vale colocá-lo lá pelo 3º ou 4º parágrafo. Mas certamente o mais importante é colocar a pergunta em um subtítulo, preferencialmente sob a tag H2. Exemplificando melhor, vamos supor que a gente esteja fazendo um texto sobre como utilizar melhor o Pinterest. A gente definiu que uma pergunta interessante de responder é: o que é o Pinterest? Sendo assim, eu faria 2 parágrafos de introdução dizendo o que pretendemos cobrir naquele texto, em seguida um subtítulo, o que é o Pinterest, seguido de um parágrafo que explica o que é afinal tal Pinterest. É ideal ainda que este parágrafo comece de forma bem clara, dizendo o Pinterest é, né, e em seguida a definição. Com esse conjunto de pergunta no subtítulo, mais resposta no parágrafo seguinte, que começa com a estrutura direta, o Pinterest é, você está deixando claro para o Google onde está o trecho ideal para aparecer num featured snippet para essa busca. Então, podem fazer o teste aí no Google. A maioria dos featured snippets tem este formato. Então, se eu entendi direito, a gente pode otimizar um trecho do texto pensando numa pergunta comum para aquele tema, mesmo que a palavra-chave principal do nosso post não seja exatamente aquela pergunta, é isso? Exatamente. Ao perceber que na posição 0 é mais comum aparecer respostas para perguntas do que considerações sobre temas amplos ou de cauda muito curta, nós começamos a otimizar trechos específicos focados nessas perguntas. E dá certo sim. É muito comum textos mais abrangentes aparecerem ali justamente porque começam conceituando o assunto principal. Legal. Então, agora vamos para a nossa sugestão número 3, que é: use algumas palavrinhas mágicas. Pois é, por favor, obrigada. Abracadabra. Como é? Wingardium Leviosa. Não é uma dessas. Então, existem algumas palavras que aparecem em vários featured snippets, seja porque muita gente as utiliza, seja porque elas deixam mais claro o seu tema, ou porque elas te obrigam a responder questões específicas. O fato é que vale a pena usá-las. Entre elas estão palavras que valem para todos os nichos, como, por exemplo, a palavra melhor. Como eu já comentei, textos que enumeram os melhores produtos ou destinos ou itens quaisquer se mostram ótimos candidatos a listas que podem aparecer no featured snippet. Outra palavrinha mágica seria versus, ou em português também podemos usar comparação.
É bem comum este tipo de texto aparecer na posição 0. Também a palavra definição é considerada uma forte candidata a aparecer no Featured Snippet, até porque ela costuma vir muito com perguntas no estilo o que é, ou sobre significado de palavras, que, como já comentamos, são bem comuns ali. Existem outras palavras que aparecem bastante em textos de nichos específicos, como receita, ou fazer, ou custo. Então, para vocês irem mais a fundo nessa ideia, vamos deixar um link no post desse episódio no nosso site com a lista completa dessas palavras que foi divulgada dentro de um estudo da Ahrefs sobre os Featured Snippets. E a quarta ação é: defina seu tópico totalmente em até 50 palavras. Bem, essa é talvez a regra mais importante a seguir, tá? Os snippets em destaque têm o objetivo de fornecer aos usuários o máximo de informação possível sobre um tópico, porém de maneira rápida. Isso significa que o conteúdo otimizado deve tentar descrever o tópico da forma mais completa possível em 2 ou 3 frases. Nesta regra, ser conciso é extremamente importante. De acordo com estudos do SEMrush e do Moz, o tamanho mais comum dos Featured Snippets está entre 40 e 50 palavras. Sendo assim, vale fazer seu trecho dentro desta margem e estar atento à objetividade e clareza da definição. Meu conselho é que você use uma primeira frase para definir o tópico. A segunda e terceira frases devem descrever de 2 a 3 fatos importantes sobre o assunto. E evite neste parágrafo palavras ou informações irrelevantes para a definição. Tá bom. E a nossa próxima sugestão de ação é a número 5, e que é: em casos de listas, use tags H2 ou H3 para os itens. Então, muita gente percebe que o Google utiliza lista nos Featured Snippets, corre para fazer listinhas concisas nos posts e depois se frustra porque não aparece em SERP nenhuma. O que acontece é que a gente foi percebendo com o tempo que o Google muitas vezes opta por organizar os subtítulos do post em forma de lista, e não necessariamente em copiar uma lista de tópicos simples do post. Sendo assim, nós recomendamos que os itens de sua lista estejam formatados com tags H2 ou H3, ou seja, em algum formato de subtítulo. E tanto faz se esses itens estão reunidos em um só lugar no post, em formato de lista corrida mesmo, ou se são subtítulos espalhados pelo texto que de fato dividem trechos do texto. Unidos a um tema que sugere formato de lista, como os melhores alguma coisa ou X dicas para alguma coisa, né? O Google entende os subtítulos como itens normalmente. A nossa sexta sugestão é: não use o nome da sua marca no texto do snippet. Pois então, existem algumas palavras e estilos de texto que o Google não utiliza nos Featured Snippets. Isso é o que acontece com nomes de marcas. É verdade que o Google evita nomes de marcas no geral, e muitos atribuem isso à dificuldade de entendimento desses termos na situação de pesquisa por voz. Mas também há uma questão estratégica. O Google não criou os Featured Snippets para divulgar marcas. Para isso, ele vende os anúncios. Ele não vai canibalizar o seu próprio negócio de anúncios, deixando as marcas se inserirem no destaque na posição 0 assim, de graça. É por isso que dentro do nosso domínio, avidasecretadosblogs.com.br, o Google vai evitar puxar qualquer trecho que contenha o texto A Vida Secreta dos Blogs. Então, fica a dica de evitar usar nome de marcas nos trechos que pretende otimizar para os snippets de destaque e especialmente de marcas próprias. E se, por exemplo, eu tenho um blog chamado, sei lá, Ligar e Viagem. E eu vou usar no trecho alguma coisa com o nome Viagem. Ele vai entender como a marca por ser o nome da minha URL? Provavelmente não, porque é um termo muito mais abrangente, muito mais usado, provavelmente digitado pelo usuário e está no seu nicho, né? Mas talvez tudo junto, ligado em viagem, ele não pegue, né? E estamos falando mais para as pessoas evitarem falar essas coisas realmente como venda. Então, no meio de uma frase qualquer, inserir isso. Então, se fizer sentido na frase, tem até a chance dele pegar. Por isso que ali eu falei que, no geral, ele não faz, né? Mas se ele identificar que você está do nada falando, por exemplo, você vai falar assim: os passeios para Pipa são muito interessantes.
com o casaco ligado em viagem, não tem nada a ver, né? Você não precisa pôr ligado em viagem ali no meio. Então é isso que ele percebe. Então, se for uma coisa que realmente faz parte do texto, ainda tem chance. Mas assim, aí é toda uma discussão maior que, assim, é um percentual pequeno de SERPs que tem os featured snippets, então a chance disso acontecer no seu site específico, que tem um nicho, também é pequena, mas é fato que ele tira, especialmente de sites que tem comércio, tá? Então é mais essa dica para ninguém ficar esperando que aconteça e não vai acontecer. Entendido. E outra sugestão importante é a nossa dica de número 7. Não use a primeira pessoa. Assim como a nossa dica anterior, este é mais um erro que pode fazer o Google ignorar sua tentativa de aparecer na posição 0. Em primeiro lugar, o Google não quer destacar na SERP nada que seja específico de uma pessoa ou companhia, porque isso seria basicamente uma propaganda. Em segundo lugar, novamente pensando na pesquisa por voz, o uso da primeira pessoa seria bastante confuso. E eu vou dar um exemplo. Se alguém pergunta ao assistente de voz, abre aspas aí, o que faz um profissional de TI? Aí a resposta que vem é assim, nossos profissionais são capacitados pelo Instituto Lango Lango e estão diretamente envolvidos no processamento de dados, na engenharia de software e na parte de hardware. O usuário que ouve essa resposta primeiro se pergunta, quem é nós, né? Nós profissionais? O que tem a ver? De quem é isso? Segundo, será que essa informação vale para todos os profissionais de TI ou só para os que trabalham nessa tal empresa que eu nem sei qual é, né? Enfim, não é um resultado interessante para o Google exibir. Por isso, evite um texto pessoal demais e na primeira pessoa nesses trechos que pretende ranquear como featured snippet. A ação número 8 seria: priorize palavras-chave em que você já aparece entre os 5 primeiros. Segundo os estudos já realizados sobre este assunto, mais de 99% dos resultados exibidos na posição 0 já ranqueavam na primeira página do Google para aquela pesquisa. Ou seja, a chance de um texto que não esteja entre os 10 primeiros resultados da SERP conseguir ser exibido num featured snippet é próxima de 0. Os estudos também mostraram que o fator ranqueamento tem algum peso, de forma que quanto mais alta a sua posição, melhora a sua chance de conseguir um snippet de destaque. É verdade, como eu já comentei mais cedo, que houveram algumas mudanças neste recurso depois que os estudos mais recentes aconteceram. E isso pode sim ter impactado de alguma forma as probabilidades de lá para cá. Mas o fato é que continuamos observando os mesmos padrões e que realmente não parece compensar otimizar centenas e centenas de textos com poucas chances de ranqueamento. Ainda que você não se detenha apenas nos textos mais bem ranqueados, a minha sugestão é que pelo menos comece por eles. Eles certamente têm mais chance de chegar à posição 0 do que aquela sua entrevista com a vizinha do 505 sobre Feng Shui, que nem a própria vizinha nunca acessou, né? Mas aqui entra aquela discussão que a gente teve bem no início do episódio, né? Se vale a pena você reduzir o potencial de cliques, né, de quem está numa posição 2 ou 3, que em comparação com a posição 0 tem menos cliques, né? Então tem a ver o que você pretende, se você quer mais visibilidade ou se você quer atrair mais alguém para o seu post, né? Exato, a posição da 3 para baixo já compensa para 0, porque a 3 já tem menos cliques que a posição 0. A 2 é próximo, mas é um pouco mais. Então, ok, se alguém que está na 2 e na primeira, ficar nessa dúvida. Como eu falei antes, vale ficar de olho se ninguém passa você, porque aí sim roubam seus acessos e o awareness de marca, né? Mas a gente entende, né, a decisão de cada blogueiro que está muito no topo. Agora, realmente, eu acho que a gente tem muita gente querendo melhorar em diversas SERPs aí, que está em 10º, 9º, 8º, ou que nunca passa de 4º, é completamente chateado com isso. A posição 0 é uma boa opção, né? Sem dúvida. Então vamos para a ação número 9, que é: revise e refaça suas otimizações. Mesmo seguindo todos os passos que a gente está citando aqui hoje, pode ser que o seu texto não conquiste a posição 0, ou pelo menos não imediatamente. Eu já acompanhei casos em que isso aconteceu em uma semana, mas também já tivemos casos que demoraram 4 meses, por exemplo. Se o resultado não aparecer dentro de 1 ou alguns meses, ainda não é caso de decretar a morte do post. Você pode revisar a otimização, deixar o trecho escolhido ainda mais conciso, melhorar ou mudar alguma coisa para testar se outro tipo de abordagem funciona melhor, etc.
Ah, e vale também visitar a SERP novamente e ver se existe lá um featured snippet concorrente em que você possa perceber algo diferente ou copiar alguma coisa que parece ter funcionado. Agora que você comentou essa questão de verificar a SERP, deixa eu fazer uma questão aí. Se eu faço uma pesquisa e vejo que uma SERP não está mostrando o featured snippet, buscar essa posição 0 é um esforço perdido, ou não? Ou vale a pena fazer esse esforço só para pesquisas que já têm um featured snippet sendo mostrado, uma posição 0 sendo mostrada? Isso não é, assim, dito e certo, tá? Na verdade, há possibilidade sim de você aparecer em pesquisas que ainda não possuem o featured snippets, mas por diversos motivos. Pode ser que nenhum concorrente ainda colocou um trecho a contento, pode ser que o Google pode no futuro passar a ter um featured snippet naquela SERP, pode ser que você é um usuário que não recebe esse featured snippet e outro usuário pode receber, porque o Google faz testes AB e AB, C e D e E, enfim. Então tem muitos motivos para você não ver, por isso não dá para eu te afirmar que não vai aparecer. Então a gente trabalha assim para, mesmo quando não aparece já na SERP, esse featured snippet. A questão é perceber se tem probabilidade baseada em tudo que a gente falou por aqui. Se é um post que é uma lista, se é um post que responde pergunta. Então, às vezes um post, por exemplo, é inverno em Bariloche, não tem uma pergunta nesse post. Tem mais chances de aparecer isso como featured snippet se ele já não tem? Eu acho que tem poucas chances. É um tema amplo, é um tema sem pergunta, é um tema que não é uma lista, né? Agora, se por acaso fosse uma lista de 10 coisas a fazer no inverno em Bariloche, ou se fosse por acaso o que fazer no inverno em Bariloche, coisas assim, talvez tenha mais chance. Eu fiz assim, um exemplo muito rápido, mas você tem que prestar atenção se é um tipo de post, e aí tem um monte de gente que está ouvindo que tem dos mais diversos nichos, né, mais diversos tipos de site, que vai saber se aquilo ali é pergunta, se aquilo é só se é um texto que ele está tentando ranquear para uma cauda curta mesmo, porque ele é um site que está bem posicionado no nicho dele. Então, às vezes é só tentar fazer trecho que no final não pode aproveitar nenhuma das nossas dicas. O trecho não responde nada, porque não é pergunta. O trecho não faz lista, né? Porque não tem lista no post. Você começa a não ter nada a fazer do que a gente falou, não é um bom candidato a featured snippet. Eu pensaria mais por aí. Uhum. E a gente falou bastante sobre posição 0, featured snippet, mas ainda falta a última e 10ª sugestão, que é: não se desespere ou fique obcecado por isso. Pois é importante a gente lembrar que, como tudo em SEO, não existe receita infalível. Então, como eu acabei de dizer, mesmo com tudo tendo sido feito direitinho, você pode não conseguir chegar à posição 0. Além disso, pode acontecer de você chegar ou estar na posição 0 e depois de uns meses perdê-la. Isso é mais normal do que se pensa e não deve ser motivo de desespero. Toda a questão dos featured snippets do Google é, na verdade, bem polêmica, porque eles passaram a existir não para melhorar a conversão de ninguém, mas para dar respostas mais rápidas para os usuários. A simples existência do featured snippet numa SERP já gera queda de cerca de 4% dos cliques em links como um todo. Além disso, a gente até teoriza que o Google mude um destaque se ele não estiver sendo muito clicado, afinal seria a prova de que não responde o que o usuário quer. Mas também trabalhamos com a forte suspeita de que o Google também retiraria ali do featured snippet um site que estivesse começando a converter demais. Afinal, aí ele não estaria cumprindo a função de dar a resposta para o usuário na própria página de buscas. Enfim, é importante saber que existem muitas questões nessa relação entre conteúdo, criadores e o Google, e não tem uma lógica linear ou evidente. Por isso, como sempre comentamos por aqui, faça tudo o que estiver ao seu alcance, mas não pire. Verdade. E por falar em não pirar, como o nosso assunto de hoje foi exclusivamente sobre SEO, nós vamos dar uma folga para o nosso cérebro, ou no caso a Lívia vai dar uma folga para o meu cérebro, e não teremos o quadro Verdade ou Mito SEO. Até porque hoje nós já contamos umas 10 verdades SEO, né? Verdade. Nós chegamos ao fim de mais um episódio do podcast A Vida Secreta dos Blogs. Como sempre, nós vamos deixar na página deste episódio no nosso site alguns links úteis que foram citados ou podem te ajudar a aplicar as dicas que demos nessa conversa de hoje. Então, acessem avidasecretadosblogs.com.br
para encontrar todas estas informações. E para participar do nosso papo com dúvidas e sugestões de outros assuntos, basta mandar mensagem para a gente através do Twitter, Instagram, Facebook ou nosso e-mail pergunte@avidasecretadosblogs.com.br. E compartilhe esse episódio com seus amigos que possam estar interessados neste nosso bate-papo. Isso aí! Para manter o podcast existindo, nós precisamos que vocês nos ajudem nessa divulgação. Então é isso, nós voltamos na próxima semana com as últimas notícias da área de tecnologia e do mundo dos blogs. Provavelmente é uma notícia do Google e mais várias. Um abraço, pessoal, até a próxima. Um beijo!